Amém, Jesus. Graças a Deus. Todos digam amém, Jesus. Irmãos, aproveitando que estamos de pé, vamos abrir as Bíblias. Primeiro livro de Reis, capítulo 21. Glória a Deus. Primeiro livro de Reis, 21. Quem trouxe a Bíblia, vamos abri-la. Glória a Deus. Quem está alegre com o Senhor, diga graças a Deus. Que bom. Glória a Deus. Primeiro Reis, capítulo 21. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Glória a Deus. Se puder dar um pouquinho mais aqui de retorno, só um pouquinho. Aquele que achou, diga amém. Está escrito assim, amados. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Somente até aqui eu convido a igreja para sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Amados irmãos, eu acredito que a maioria de vocês aqui já devem ter visto uma vinha, né? A vinha é a produtora das uvas. E as uvas, principalmente no período bíblico, era muito produzida em Israel. Então era uma agricultura assim, muito praticada lá em Israel. E esse Nabote aqui, meus amados irmãos, conforme nós temos lido aqui, ele recebeu uma herança do seu pai, que era uma vinha, né? E essa vinha, ela ficava exatamente ao lado do palácio do rei. E o rei, querendo adquirir mais terras, querendo ter uma horta, então ele fez a Nabote uma proposta, que Nabote desse a vinha dele ao rei, Acabe, e Acabe daria em troca uma vinha melhor, ou se ele parecesse melhor a ele que ele pegasse o valor em dinheiro, ele pagava. Então foram as propostas que o Acabe fez. Porém, meus irmãos, o Nabote não quis trocar e também não quis vender a sua vinha, porque a vinha era uma herança dos seus pais. Eu não sei se alguém aqui já recebeu alguma coisa de herança. Alguém já recebeu herança aqui? Existem coisas que você recebe que você não quer abrir mão daquilo porque está relacionado à família. Então imagine a vinha do Acabe, né? Provável que quando ele era criança, jovem, ele andava ali com o pai, participava, ajudava a colher, ajudou a plantar talvez, desfrutou de tanta coisa boa ali naquela vinha, e ele não queria vender, até porque na cultura dos judeus, até estava na lei de Moisés, tem versículos na Bíblia que eram proibidos vender terras e a pessoa adquirir muita terra. Aquilo que hoje é chamado de latifúndio. Então a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, condenava o latifúndio. Não era permitido a pessoa adquirir muita terra, expandindo as suas propriedades, como é muito comum, às vezes, as grandes empresas, né? Eles vão comprando e vão tirando as pessoas ali, pessoas que às vezes até nunca, principalmente aqui em algumas partes do Brasil, se a pessoa não vender, eles até sofrem restrições, ameaças e até morte, quem sabe disso? Nós estamos aqui numa cidade industrial, cada um tem o seu lotezinho, e é isso. Mas existem partes aqui do Brasil e no mundo onde os grandes empresários, as pessoas ricas, eles vão adquirindo tudo que está ao redor deles, né, com objetivos de plantar, de criar gado, enfim.
E se a pessoa se recusar a vender, são ameaçados e muitos até são mortos, como já houve várias denúncias. E aqui aconteceu algo muito parecido com aquilo que acontece hoje também. O Nabote não queria abrir mão da vinha, porque a vinha era uma herança do seu pai. Então, quando ele recebeu a proposta, ele disse: olha, eu jamais vou vender a herança dos meus pais. E ele estava certo, era importante para ele, era uma herança, ele não queria abrir mão daquilo, era um presente. Agora imagine, você ganha um presente e você vai negociar o presente? Lógico que não. Só que essa negativa do Nabote, meus irmãos, revoltou Acabe, e a mulher de Acabe, Jezabel, era uma mulher muito perversa, muito maligna, né? E quando ela viu que o marido não obteve sucesso na negociação, ela disse: escuta, mas é tu que é rei aqui em Israel, tu não manda, ou tu manda ou não manda mais nada. E aí ela escreveu cartas no nome do rei, selou e apregou um jejum e fez uma acusação, irmãos, que eu não li, mas se os irmãos depois quiserem ler em casa, podem ler. Ela fez uma acusação contra Nabote, uma mentira, uma calúnia, um fake, né? Como é muito falado hoje de fake. Hoje a palavra mais em alta aí, se você buscar no Google, é fake, né? O que é um fake? Uma notícia falsa, uma coisa inventada. Então ela criou uma notícia mentirosa, uma acusação caluniosa, de que o Nabote havia blasfemado contra Deus e que havia blasfemado contra o rei. E convocou as pessoas para um jejum. Vejam só, usando, irmãos, termos religiosos, como o jejum, que é uma coisa tão maravilhosa na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Quantos aqui têm jejuado e sentido que Deus realmente se agrada quando a gente busca Ele com jejuns? Diga amém, Jesus. O jejum, ele é tão importante, irmãos, para a nossa vida espiritual, porque o jejum, ele acaba mortificando a carne, os desejos pecaminosos. Quanto mais a gente busca Deus em jejum, menos desejo e prazer no pecado a gente tem. Então o jejum é importante. O jejum é tão importante que um dia os discípulos tentaram expulsar um demônio e o demônio não saiu. Mateus capítulo 17, versículo 21. E Jesus é quem teve que expulsar aquele demônio, porque nenhum dos discípulos pôde. E quando chegaram em casa, eles perguntaram para Jesus qual foi a razão do demônio não ter saído. E a explicação de Jesus foi bem clara. Por causa da vossa pouca fé, eles não tinham uma fé, digamos assim, suficiente para expulsar o demônio. Quem sabe que grande parte das bênçãos de Deus a gente não recebe, não é por culpa de Deus, mas é por falta da nossa fé. A Bíblia diz que quem tem fé, irmãos, tudo é possível aquele que crê. Jesus disse: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis, disse Jesus. Então, Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. E essa casta de demônio, ela só sai com oração e jejum. Então, na verdade, a oração e o jejum, digamos assim, num termo figurado, são duas ferramentas de trabalho para quem quer fazer a obra de Deus. Então, quem quer trabalhar para o Senhor, quem quer fazer a obra de Deus, quem quer levar algo de Deus para as pessoas, essa pessoa tem que orar e ela tem que jejuar. Às vezes, irmãos, a gente não pode ajudar alguém com dinheiro, porque nosso bolso talvez não nos permite isso. É igual Pedro, na Porta Formosa: dá-me uma esmola. Qual foi a resposta de Pedro? Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. O que é que Pedro tinha? Pedro tinha a presença de Jesus na vida dele, o Espírito Santo. Era um homem de oração, de jejum. Amém, meus amados irmãos? Então, nós que queremos levar algo de Deus para as pessoas, nós precisamos orar e jejuar. Então o jejum é muito importante. Que Deus possa, viu, meus irmãos, trazer renovação espiritual à igreja, para que a igreja renove-se na oração e no jejum na presença de Deus. A Bíblia Sagrada fala de uma mulher viúva de 84 anos.
Ela não tinha 20 nem 30 anos, mas ela era viúva de 84 anos, e a Bíblia diz que ela servia a Deus de dia e de noite com duas coisas: oração e jejuns. E essa mulher se chamava Ana, profetisa. Então, todos os dias Ana estava no templo servindo ao Senhor com as suas orações e com os seus jejuns. Muitas das vezes nós queremos servir a Deus, mas não com orações e não com jejuns. E estas duas coisas, irmãos, não pode faltar na vida do crente. Pode faltar qualquer coisa para nós. Agora, oração e jejum não pode faltar. Quem compreende, diga glória a Deus. Então, nós precisamos ter oração e ter jejum, dedicar tempos para orar, dedicar dias especiais para fazer jejum. Só que é assim, chega um domingo, a gente podia consagrar, um dia que ninguém trabalha, poucas exceções que trabalham, mas aí vem o convite: vamos no sítio? Vamos. Vamos no Pesca e Pague? Vamos. Vamos no shopping? Vamos. Vamos comer um churrasco? Vamos. Aí nos dias que a gente poderia fazer uma consagração, um jejum mais prolongado, a gente gasta com quem? Gasta com a gente mesmo. Em passeios, e não é pecado, tá? Só que quando a gente, é aquilo que Paulo falou, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, tira o dia para passear, tira o dia para fazer o churrasco, tira o dia para ir dar uma pescadinha, para fazer o que você quiser, mas não esqueça que você tem que separar dias também para jejuar a Deus. Irmãos, olha, quando a gente não era crente, quando nós éramos, sem querer ofender ninguém, quando nós éramos da igreja romana, lembra das penitências? Lembra da quaresma? A gente fazia um jejum bem fajuto, né? Lembra do tempo do comer carne branca, ia lá comer o peixinho. Semana Santa, a peixaria da fila, que nem lotérica. Todo mundo atrás da carninha branca do peixe. Lembra do arroz doce, da canjica? Pois é, quando nós não éramos crentes, a gente estava nessa. Ou é quaresma, depois de balançar o esqueleto no carnaval, lá vários dias pulando, bebendo, fazendo coisa errada. Aí vem a quarta-feira de cinzas, período da quaresma, comer peixinho, comer arroz doce, canjica. Só que essas coisas Deus não aceita, a igreja. Jejum, meus irmãos, é abstinência total de líquidos e alimento sólido. Pelo amor de Deus, não caia na besteira que está fazendo jejum, comendo fruta, bebendo suco. Não caia na besteira que está fazendo jejum porque não está acessando a internet, ou porque está deixando de fazer alguma coisa que gosta. Isso não é jejum. Jejum é se abster de líquidos e comida sólida, alimento sólido. Isso é jejum. O diabo dá risada de crente que quer fazer jejum comendo melancia, comendo manga, comendo jaca, bebendo suquinho de uva, de não sei mais o que. Jejum, meus irmãos, é não para líquidos e não para alimentos. Jejum é realmente uma vida dedicada ao Senhor ali, provando que estamos abrindo mão daquilo ali para consagrarmos ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa trazer despertamento para a igreja. E o que a Jezabel faz? Ela levanta um jejum. E qual é o objetivo do jejum? Preparar o povo para acusar e condenar o Nabote. Por que acusar o Nabote? Para que ele fosse preso, condenado à morte e a herança dele ficasse abandonada. Olha o que o rei e a rainha pensaram. Nós acusamos ele, procedeu da rainha a ideia. Nós acusamos ele, ele é condenado à morte. Quem sabe que naqueles tempos eles matavam por apedrejamento. Irmão, o cara culpado morrer apedrejado já era ruim. Agora imagine inocente. Imagine, né? A pessoa pecando e apedrejada já era terrível. Agora tu imagine você não fazer nada e a pessoa te acusar. Alguém aqui já foi acusado de coisas que não fez? Levante a mão só. Quem sofreu por causa disso? É terrível, né? Alguém chega e diz, você fez e você não fez. E aí? Ainda bem que não apedrejaram os irmãos. Graças a Deus. Mas às vezes,
o que a gente passa com uma acusação falsa dói tanto quanto as pedradas, só não mata. Mas deixa, às vezes, sequela na vida espiritual, na vida emocional. Tem gente, meus irmãos, que está assim, ó, por causa de mentiras, calúnias, difamação, coisas que a pessoa não fez. E hoje é tão fácil, você joga no Face, joga na internet, vai embora, levando uma notícia falsa, mentirosa de alguém, acusando a pessoa, às vezes, de uma coisa que ela não fez. Igual Nabote, imagine, você blasfemou contra Deus, mas ele era crente. Como é que um crente fiel vai blasfemar contra Deus? Não é verdade, meus irmãos? Você blasfemou contra o rei. Ele não blasfemou contra o rei, ele apenas disse: não vendo a vinha, não troco. Quer dizer, você não pode dizer não agora. Os grandes podem pisar em cima. Os grandes fazem o que bem entendem de nós e nós temos que obedecer? Não. Nabote, ele simplesmente disse: não vendo e não troco. Ganhei de herança, é um presente. Não vou vender. E aí veio a perseguição, veio a calúnia, a difamação contra Nabote. E prenderam Nabote, acusaram Nabote. E sabe o que fizeram com ele? Mataram apedrejado. Morreu por causa de uma mentira que levantaram contra ele. Igual Jesus, quem sabe que Jesus foi condenado por causa da mentira? Coitado do Senhor Jesus. Teve que ouvir diante do seu rosto, da sua face, todo aquele punhado de mentira. Ah, você falou isso, você falou aquilo, você fez isso. Tudo mentira. E o que fizeram com Jesus? Coroaram com a coroa de espinho, bateram com um pedaço de cana na sua cabeça, lhe deram bofetadas e fizeram uma das piores humilhações que pode fazer com o ser humano: cuspiram no seu rosto. Que absurdo! Um homem inocente, um homem puro que nunca pecou, foi caluniado duramente pelos seus inimigos e condenado à morte de cruz. Nabote passou por isso. Muitos homens e mulheres têm passado por isso na igreja, na empresa, na família, na sociedade. E só sabe o quanto dói uma calúnia quem é caluniado, só sabe o quanto causa um prejuízo aquele que foi difamado, que às vezes perde amigo, perde trabalho, perde oportunidades por causa da difamação. Mas lá em cima tem um Deus que não dorme, meus irmãos. Quem sabe que lá em cima há um Deus que não dorme? Quem sabe, levante a mão e adore a esse Deus que não dorme, que tudo vê e tudo sabe. Oh, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos contemplado essa situação. Nabote foi condenado, apedrejado e morreu. Aí Jezebel disse: Acabe, tu não queria vinha? Ele falou: quero. Pode pegar, a vinha é tua. Mas o Nabote, está morto já. Ah, morreu. Já está morto? Já está morto. Aí ele tomou um banho, vestiu uma roupa chique e foi lá na vinha. Foi lá olhar a vinha dele, fazer os projetos. Vou arrancar aqui vou plantar isso, ali vou plantar aquilo e tal. Quando ele estava lá olhando a vinha e fazendo os projetos, Deus disse para o Elias: vai lá em Israel, na vinha do Nabote, que o Acabe está lá. Ele matou o Nabote. Vai lá e fala para ele: assim como ele matou o Nabote, ele também vai morrer. E o sangue dele vai ser bebido pelos cães. Olha só, meus irmãos, Deus é amor, mas Deus é o que também? Justiça. Não fica nessa, aqui se faz, aqui se paga, que é mentira. Aqui se faz e muitos não pagam nada. Um grande exemplo é os políticos. Fazem o que querem com a nação, com o povo, morrem tranquilos, deixam milhões e bilhões para as suas famílias e morrem tranquilos. Só que depois da morte, eles vão ter que encontrar aquele que não se vende por dinheiro. Aleluia!
Glória a Deus, amém, meus irmãos. Quem sabe que aqui na terra, se você tiver um bom advogado, você nem vai para a cadeia, quem sabe? Se você tiver um bom advogado, tiver um dinheirinho, meu amigo, desculpa falar isso, eu tenho pena dos policiais, porque o policial, irmão, é uma profissão de responsabilidade, é uma profissão perigosa. Quantos policiais que vão atender uma ocorrência, são recebidos a bala, voltam para casa num caixão, né? E esses mesmos policiais valorosos, às vezes tem que bater continência para bandido. Porque a justiça da terra é uma justiça corrompida. A justiça da terra, irmão, há um provérbio que diz que cada homem tem o seu preço. E parece que isso é verdade. Se você oferecer bem, eles se vendem. É igual a Jezebel aqui, ofereceu, comprou as testemunhas e testemunhas mentiram contra Nabote, mataram Nabote. Mas Deus usou Elias agora para dizer, vai lá e diga, assim como mataram Nabote também vão morrer. E tem uma, Nabote foi sepultado, a carne deles vai ser comida pelos cães. A carne da descendência deles, o que morrer na cidade, o cachorro vai comer. E o que morrer no campo, as aves do céu vão comer. Ele é a descendência deles, para aprender a não ser injustos. Amém, meus irmãos? Meu Deus, Deus é amor, irmãos. Deus não quer que ninguém prejudique ninguém, que ninguém maltrate ninguém, que ninguém engane ninguém, que ninguém roube nada do que é dos outros. O mundo é dos espertos. Esses espertos aí vão ver o dia que chegar diante de Deus. Não tem aquele ditado que o mundo é dos espertos? E é verdade. O mundo tem sido dos espertos. Mas só que com Deus não. Com Deus o negócio é mais sério. Não? O nosso Deus é amor. Mas o nosso Deus é justiça. Eu estava escutando o Geraldo Alckmin, com uma imagem de Santo Agostinho. E a imagem não era do Santo Agostinho, mas ele usou uma frase do Santo Agostinho. Ele disse, Santo Agostinho disse, creio piamente no inferno, mas creio piamente também que ele está vazio, porque Deus é amor. Então, deve ter rasgado alguma página da Bíblia. Pelo amor de Deus. Olha a ideia desses caras. É por isso que eles roubam, fazem o que bem entende. E tem esses malucos. O inferno está vazio porque Deus é amor. Não. Está na Bíblia, Mateus 25, 41. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E aí Jesus diz claramente, muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas, e eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim para o fogo do inferno. Aleluia! Glória a Deus, amém, meus irmãos? Estão achando que é fácil, pinta o 7, aí depois coloca num caixãozinho, reza uma meia dúzia de Ave Maria, de Pai Nosso, e vai para o céu, vai para o céu. Vai nessa. Enganam-se quem pensa assim, meus irmãos. Enganam-se. O homem pecou, irmão, ele precisa se arrepender. O homem pecou, ele precisa se humilhar. O homem pecou, ele tem que ter mudança na vida dele para poder ir para o céu. Sem arrependimento, sem mudança, não vai para o céu jamais. Não vai. Então, meus irmãos, é uma pena que a gente viva num mundo desses, né? A maioria de nós aqui já está com uma idade um pouquinho avançada, mas eu fico pensando, nossos netos, filhos, essas crianças, os mais jovens que estão agora começando a vida, o que vão passar ainda nessa vida, nesse mundo, meus irmãos? Porque a expectativa do mundo, não é do Brasil, do mundo, não é boa. Não é boa. É cada vez mais Acabes se levantando, usurpando, fazendo o que bem entende, e o povo tem que se humilhar, se curvar, obedecer, e muitas das vezes
né, meus irmãos, pagam com a própria vida. Mas que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia do mundo, que Deus tenha misericórdia das pessoas, que Deus levante pessoas mais justas, que Deus levante pessoas mais voltadas à prática do amor, não apenas na teoria, mas na prática. Que Deus levante pessoas mais honestas, porque é preciso mais honestidade, é preciso mais amor, é preciso mais sinceridade, é preciso melhores sentimentos no coração das pessoas, porque os corações estão tomados por sentimentos perversos. O diabo está no coração de muitas pessoas, meus irmãos. Quem compreende que isso é uma realidade, diga amém, Jesus. Então, meu Deus, né? Está difícil. Hoje, se você praticar uma coisa boa, te chamam de bobo. Entendeu? Te chamam de bobo. Por quê? Porque lembra da lei Gerson? Quem lembra? Eu gosto de levar vantagem em tudo. Essa é a lei Gerson. Eu gosto de levar vantagem em tudo. Você não vê no trânsito, você está lá numa fila, aí vem um espertinho, que é melhor do que todos, vem pelo ladinho, corta lá na frente e vai embora. Só ele está com pressa, né? Depois, esse mesmo espertinho que não respeita uma fila, é o que fala do político que rouba. Você deixa o teu celular em algum lugar, vai desaparecer. Esse que vai roubar o teu celular é o mesmo que diz que o político rouba. Você deixa a tua carteira, vão tirar o dinheiro, vão jogar o documento fora, e esse mesmo que rouba o dinheiro e joga o documento fora, é o mesmo que diz que o político rouba. Mas esse só rouba coisa pequena, porque não tem coisa grande para roubar. Porque se tivesse no lugar, talvez, desses que roubam coisas grandes, fariam pior. Porque Jesus disse, quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Agora, pessoas que não são fiéis nem no pouco, que vai ali, rouba trocado, tirando de pessoa mais pobre do que ele, às vezes, que pecado, meus irmãos. É um mundo de injustiça, um mundo cão que a gente vive. Sabe, a Bíblia diz que o Ló, vivendo em Sodoma, ele afligia a sua alma pelas coisas que via e ouvia. Você pode ver o crente que vive em Jesus, já não se sente mais bem nesse mundo. Tem algum lugar que você se sente bem? Difícil. Aonde você vai, você vê as coisas erradas. A violência, as drogas, o crime, o roubo, o engano, a mentira. Então chega uma hora que a gente diz, meu Deus, eu não aguento mais essa vida, não dá mais. Mas tudo isso é um sinal de que a vinda de Jesus está próxima. Glória a Deus, aleluia, amém, meus irmãos. Quem está esperando a vinda do Senhor Jesus, diga glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os nossos ouvintes. Louva Jesus com uma salva de palmas bem forte, bem alegre. Glória a Deus. Vamos cantar um corinho. Vamos louvar a Deus com um pequeno corinho, irmãos. Jesus convida para com ele viajar. É uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa. Mas é Jesus quem nos manda viajar. Viagem longa. É muito longa, mas é Jesus quem nos manda. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. E o evangelho ele mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, em uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, em uma mesa para os salvos. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está salvando. Mas conta para Jesus aonde é a sua dor.
Ele é o remédio, confia no Senhor. E não se desanimes com a sua cruz. O que tu precisas, mas o que tu precisas, tu que vive reclamando é porque tu não tem fé. Quem crer em Jesus Cristo não tem medo da maré. A luta vem e passa, tudo se reluz. O que tu precisas, conta pra Jesus. Mas o que tu precisas, amém, Jesus. Quem crê que o Senhor nos cura e nos abençoa, diga glória a Deus. Fica de pé, vamos fazer uma oração com o pastor Mário. O pastor Mário vai orar conosco aqui. Se Deus revelar alguma coisa, ele chama. Senão depois a gente está orando pelos irmãos também. Quem quer orar com o homem de Deus, diga amém, Jesus. Então nós vamos orar com o servo do Senhor. Eu creio que Deus vai usá-lo.